Queridos irmãos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor e convido a amada igreja a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Nós faremos a leitura dos versículos 57 a 68. Nestes versos nós encontramos o julgamento de Cristo diante das autoridades judaicas, do tribunal judaico que se chamava Sinédrio. Peço aos irmãos que acompanhem atentamente a leitura que farei. Em seguida, nós vamos orar e meditar neste texto. Diz assim a palavra de Deus: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam então eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Oremos, meus irmãos. Pai bendito, nosso coração se comove na leitura do Santo Evangelho ao imaginarmos essa terrível cena. O teu Filho, o próprio Verbo de Deus, aquele por quem todas as coisas foram criadas, o Redentor e Salvador prometido a Israel, sendo recebido como se fosse um criminoso, e diante do testemunho da verdade, sendo maltratado e ultrajado. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, que nos foi dado para nos convencer da verdade e do pecado, age em nosso coração, a fim de que os nossos olhos sejam abertos para contemplarmos o Filho de Deus, de modo que nos vejamos, ou como Pedro, que o seguia de longe, ou como aqueles judeus que, movidos pelo seu próprio pecado, desprezaram o Senhor Jesus. E que assim, ó Deus, convencidos de que foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz do Calvário, arrependidos destes pecados, a Tua palavra nos conceda fé para recebermos perdão, para desfrutarmos do amor daquele que, como uma ovelha muda nas mãos dos seus tosqueadores, foi levado ao matadouro por nós. Dá-nos, Senhor, graça nesta hora, e que a santa meditação na Tua palavra venha produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a simples leitura deste texto já é suficiente para nos mostrar que aqui nós temos o registro de um dos momentos mais degradantes da história da humanidade.
quando homens ilibados, homens de uma moral incontestável, os chefes da nação judaica, os representantes do povo de Deus e da igreja de Deus no Antigo Testamento, reunidos como um tribunal para julgarem segundo a palavra de Deus, de acordo com a verdade, eles agem de forma tão fraudulenta. Se reúnem para levantarem falsas acusações e assim condenar à morte aquele que era o Cristo, prometido a eles e também prometido a todas as nações. É por esta razão que um texto como este, ele tem gerado repercussões, inclusive repercussões políticas, ainda hoje. Não sei se todos aqui se lembram, quando o cineasta Mel Gibson lançou o filme sobre a paixão de Cristo, aquele filme foi acusado de antissemita, um filme que pintava os judeus como um povo terrível e maldito, por serem eles os responsáveis pela condenação à morte injusta de nosso Senhor Jesus. Na verdade, ao longo da história, estes registros do Evangelho têm fomentado esse tipo de pensamento antissemita e até mesmo a perseguição contra os judeus. Mas o que este texto nos mostra, de fato, é que os judeus daquela época, os judeus dos dias de Jesus, ou a liderança dos judeus, eles realmente estavam envolvidos na morte do Senhor. Realmente eles eram culpados do crime que praticaram contra o nosso Senhor. E isto é parte da mensagem do Evangelho, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus, mas os judeus, ao invés de receberem o Messias, eles o crucificaram. Os evangelhos são também unânimes em apontar este pecado da nação judaica e acusá-los por sua culpa. Contudo, meus irmãos, os motivos desta acusação não são raciais. Não é porque eles são judeus, ou quer sejam gentios, romanos, gregos, ou qualquer outra raça. Não. Os motivos são teológicos e principalmente espirituais. E o próprio evangelista Mateus, que escreve este evangelho, não poderia ser acusado de antissemita, porque ele mesmo era judeu, assim como todos os apóstolos eram judeus. O que está sendo avaliado aqui não é a nacionalidade ou a raça destes que acusam Jesus falsamente para condená-lo à morte, mas o que está sendo avaliado aqui é algo que envolve todos os homens, todas as pessoas, de todas as raças, em todos os lugares e épocas. Qual a resposta que damos a Jesus? Qual a resposta que damos à afirmação de Jesus, que ele é o Messias, o Filho do homem, o Filho de Deus, que assenta-se à destra do Pai para governar povos e nações? É isto que está em jogo aqui. Quer seja judeu, quer seja gentil, aqueles que creem nestas verdades são inocentados, justificados de seus pecados. Mas também, primeiro o judeu, depois o gentil, aqueles que não creem na verdade a respeito de Jesus, são culpados de seus pecados. No mesmo momento, conforme nós podemos ver no contexto anterior, a partir do versículo 47, que o sumo sacerdote Caifás, juntamente com os líderes daquela conspiração judaica, eles enviaram Judas com uma pequena multidão de soldados do templo, soldados romanos, servos do sumo sacerdote, para irem até o jardim do Getsêmani, a fim de aprisionarem Jesus e trazê-lo à presença daquelas autoridades, no mesmo momento em que a cena dos versículos anteriores desenrolava-se, nós temos um outro cenário montado aqui diante de nós. O foco agora está numa mansão, num palácio, no palácio do sumo sacerdote, naquele lugar em que um tribunal se reuniria para cometer o maior crime já perpetrado por algum juiz na terra em todos os tempos. Anás e o seu genro,
o sumo sacerdote Caifás, eles convocam na calada da noite uma reunião do sinédrio às pressas. Eles tinham grande pressa, porque estavam diante de um problema que precisava ser resolvido rápido. Eles tinham pouco tempo também para agir. Meus irmãos, eles estavam ali na comemoração da Páscoa, nas vésperas da sexta-feira pascal e em seguida do sábado da Páscoa, que envolveria aquele feriado sagrado. Portanto, a nação, ou Jerusalém, estava repleta de peregrinos, várias pessoas que subiram a Jerusalém para adorar a Deus naquela Páscoa. Além disto, aquela nação, nós sabemos, não era uma nação independente, eles eram uma espécie de província, uma colônia do Império Romano. Com isso, embora o tribunal dos judeus, chamado Sinédrio, tivesse alguma liberdade para julgar alguns casos e aplicar algumas penas, o Sinédrio era um tribunal cujas características eram sumariamente religiosas. Com isso, o Sinédrio não podia aplicar a pena de morte. Então, eles tinham pouco tempo para reunirem, acusarem Jesus e condená-lo de maneira religiosa, com o intuito de destruir sua reputação diante do povo e em seguida tramarem para também condená-lo, para que ele fosse tratado como uma espécie de traidor do Império Romano, de modo que ele também pudesse ser condenado no tribunal civil romano à morte. Tudo isso em 24 horas. Eles tinham que agir rápido. Não havia tempo de esperar a manhã da sexta-feira para trazerem Jesus diante deles. Além disso, meus irmãos, eles estavam temerosos de que, se fizessem o julgamento de Jesus durante o dia, as multidões, principalmente as multidões que seguiam Jesus desde a Galileia, se insurgissem, porque em vários momentos do Evangelho nos é dito que os líderes religiosos temiam o povo, pois o povo considerava Jesus um profeta. E havia ainda um problema com relação ao tempo. Todas estas coisas tinham que ser definidas naquela noite, de quinta para sexta, e no máximo até meio-dia de sexta-feira, porque às 18 horas da sexta-feira começava o sábado, e no sábado não havia possibilidade de se realizar uma execução. Eles tinham que pegar aquela oportunidade de matar Jesus. Tudo deveria acontecer rapidamente. Mas, meus irmãos, nós sabemos que era o plano de Deus, a vontade do Pai, que Jesus morresse na Páscoa. E Deus cooperou para que os planos malignos daqueles líderes judeus ocorressem rapidamente, celeremente, e que seu filho fosse morto naquela sexta-feira chamada da Paixão. Ele, naquela sexta-feira, na madrugada, seria julgado pelo Sinédrio, pela manhã, julgado pelo tribunal romano, e já na segunda metade daquele dia, ele teria sua sentença executada na cruz do Calvário. Não haveria tempo para reação contrária do povo. Não haveria tempo para nenhuma apelação da parte dos discípulos de Jesus. Tudo se cumpriria naquele dia, no início daquela madrugada. Portanto, a ideia central, o tema que unifica estes versículos que nós acabamos de ler, é que o julgamento do Filho do Homem seria a causa do juízo de todos os incrédulos. Começando dos judeus que o julgaram, mas de todos os incrédulos, porque aqui Jesus menciona o seu poder de juiz sobre vivos e mortos, para sentenciar, primeiramente, aqueles que o condenaram, aqueles que o traspassaram, mas incluindo todos aqueles que o rejeitarem. O julgamento do Filho do Homem seria a causa de juízo contra os incrédulos. Vejamos, em primeiro lugar, nos versos 57 e 58, que nos introduzem no contexto deste julgamento. Aqui nós vemos que o Filho do Homem é levado diante de um tribunal ilegal. Percebam que a pecaminosidade deste julgamento já começa na ilegalidade daquele tribunal.
As Escrituras nos ensinam que Deus ele aborrece os juízes iníquos e a balança enganosa. E em Provérbios 24, 23, está dizendo que Deus considera como algo terrível e errado um tribunal que seja parcial em seu julgamento, que julgue já com predileção, com preferência. Mas é exatamente isso que ocorre aqui no julgamento de Jesus. Um tribunal extremamente parcial, porque eles não se comportam como juízes. Meus irmãos, os juízes, quando julgam qualquer matéria, eles não devem se indispor como uma das partes, ou não devem preferir uma outra parte. Os juízes devem ser neutros. Infelizmente, em nosso país, nós temos visto magistrados com bandeiras ideológicas, partidárias, julgando segundo critérios que são totalmente avessos à justiça, conforme Deus a estabelece, imparcial. Mas este tribunal era parcial, porque eles não se comportam como juízes, eles se comportam como investigadores, inquiridores, promotores. E depois de investigarem o caso, levantarem as provas, fazendo função de polícia e de promotoria, eles ainda vão dar o veredito. Veja que absurdo. O juiz investiga, o juiz levanta as provas, o juiz acusa, o juiz faz a inquirição do acusado e o juiz sentencia. Um total absurdo. A própria tradição judaica a respeito dos tribunais, chamada Mishnah, ela deixa claro que todas as regras que os judeus tinham para o funcionamento do sinédrio, regras para que a justiça fosse praticada e estabelecida, estavam sendo quebradas aqui, nestes versos 57 e 58. Primeiramente, meus irmãos, o sinédrio deveria se reunir numa sala, num local, nas dependências do templo, e não na casa de um dos seus membros. Mas eles não se reúnem no templo. Percebam o que diz o texto. Levaram Jesus, verso 57, à casa de Caifás. Eles não estão reunindo no lugar parcial. Imagine, meus queridos, se você vai ser julgado por um juiz e ele te leva para a casa dele para fazer o julgamento. Isso não é estranho? Ou mostra uma predileção, ou mostra já uma tendência à condenação. Em segundo lugar, as leis judaicas diziam que era dever do tribunal oferecer um advogado de defesa ao acusado. Não é oferecido um advogado de defesa. O único companheiro que Jesus tem está no verso 2, Pedro. Mas mesmo assim, Pedro teme pela sua vida e segue o Senhor de longe. Em terceiro lugar, o tribunal judaico, ele não poderia se reunir à noite. Mas é exatamente o que acontece aqui. Nós vemos que Jesus é capturado no jardim do Getsemane à noite, e ainda naquela madrugada é trazido à casa do sumo sacerdote. E em quarto lugar, por fim, no caso de um julgamento cuja acusação incorresse em pena de morte, pena capital, era exigido um mínimo de 2 dias para que a sentença fosse proferida. Perceba, uma sentença tão grave não poderia ser dada de maneira tão sumária. Era preciso que os juízes assentassem, pensassem, antes de que sentenciassem alguém à morte. Eles fizeram de forma célere. Meus irmãos, há um princípio do direito que se chama o princípio da suspeição. Inclusive é um princípio que está no Código de Disciplina de nossa igreja. Os oficiais devem conhecê-lo. Este princípio diz respeito a um juiz que está impossibilitado de julgar uma causa por ter algum envolvimento com as partes ou interesse na decisão do tribunal. Um juiz que tenha alguma ligação com as partes ou que tenha interesse na sentença, ele está em suspeição, ele não pode julgar. Mas percebam que o texto nos diz claramente que aqueles homens procuravam meios para condenar Jesus. Um tribunal fraudulento, um tribunal irregular, falso e parcial.
O sinédrio não deveria funcionar assim, porque pensem bem, meus irmãos, não era um tribunal com algumas poucas pessoas que poderiam facilmente se corromper, mas o sinédrio era composto por 70 anciãos das tribos de Israel, e mais um membro que o presidia, que era o sumo sacerdote, portanto, 71 homens. Os membros do sinédrio eram sacerdotes, todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, escribas escolhidos, os mestres da lei, e líderes religiosos do povo, dentre aqueles que eram respeitados, fariseus, saduceus. Mas há aqui algo que alguns comentaristas suspeitam nesta reunião que foi noturna, porque embora o sinédrio tivesse 70 membros, mais o seu presidente, o sumo sacerdote, o quórum mínimo, de acordo com as leis judaicas, para que o tribunal funcionasse, era de 23 pessoas. Embora o texto nos diga que todo o sinédrio procurava um testemunho contra Jesus, verso 59, o todo aqui, ele apenas é aplicado ao todo presente, não a todos os membros do sinédrio. Porque nós temos Nicodemos, que era alguém que temia Jesus e era membro do sinédrio. E além disso, há um testemunho bíblico inequívoco a respeito de José de Arimateia, aquele homem piedoso, aquele judeu que se converteu a Cristo e que também era membro do sinédrio e que não consentia com estas irregularidades, conforme nós podemos ler no Evangelho de Lucas. É provável que eles reuniram apenas aquela corja, aquela patota manipulada pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, para que tivessem um quórum que fosse o mínimo necessário a fim de, reunidos à noite, condenassem Jesus. Porque, meus irmãos, não eram todas as pessoas que estavam dispostas a passar por este simulacro de justiça, quebrando todos os princípios da lei a fim de condenar um inocente. Claramente, o objetivo daquele tribunal corrupto era criar uma falsa acusação para, primeiramente, destruir a reputação de Jesus diante do povo. E já como eles não podiam matar a Jesus, eles o entregariam aos romanos para que os romanos então fizessem o serviço. É o apóstolo João, em João 19:12, que nos conta como estes judeus, a mando do sumo sacerdote, manipularam o governador Pôncio Pilatos, de modo que ele estivesse disposto a matar Jesus, por questões políticas, por temer perder seu posto de governador da Judéia. E, meus irmãos, não foi em vão essa trama, porque estes homens eram capazes de, inclusive, quebrar a lei romana e matar Jesus ali mesmo. Não foi isso que eles fizeram com Estevão? O sinédrio não julgou Estevão, conforme está em Atos 7, e após o julgamento, mesmo sendo eles proibidos de aplicarem a pena de morte, eles não aplicaram a pena por apedrejamento, acusando Estevão desta mesma acusação de blasfêmia por ter falado contra o santuário. Por que eles não fizeram isso contra Jesus? Porque o objetivo deles é que Jesus fosse morto na cruz, pois a cruz o taxaria diante do povo como maldito. Ele não poderia morrer como um mártir, ele não poderia morrer como um profeta, ele não poderia morrer como um herói, ele tinha que morrer como um maldito. Um tribunal iníquo foi levantado para julgar o Filho do Homem. E a partir do verso 59 até o versículo 63, nós vemos que o Filho do Homem é julgado por um tribunal desonesto. E aqui o julgamento nos é apresentado de maneira resumida. O motivo do tribunal chamar Jesus à sua presença ou trazê-lo à força à sua presença não era avaliar provas anteriormente apresentadas. Este também é um outro princípio do direito. Os juízes, eles não devem colher provas. O juiz só age quando é provocado por provas. A magistratura brasileira está precisando aprender direito, né? Porque tem juiz que investiga, faz de tudo, mas esse é um princípio antiquíssimo do direito. O juiz, ele não vai atrás da investigação, ele tem que ser demandado, ele tem que ser provocado.
Mas percebam, esses juízes mandam prender, mandam trazer Jesus à sua presença, e eles agora querem produzir as provas no tribunal. Tribunal não tem que produzir prova, meus irmãos. Isso não é papel de tribunal. Tribunal não é delegacia de polícia. Mas eles querem ali produzir as provas à força. O tribunal já era, desde seu início, viciado, porque os juízes, ao invés de avaliarem provas anteriormente apresentadas, permitindo o contraditório da defesa, avaliando o que ouvisse e depois, de maneira isenta, apresentando uma sentença justa, conforme a verdade, o tribunal viciado se reúne para forjar provas a fim de exarar uma sentença condenatória fundada em mentira. Veja o versículo 59. Os principais sacerdotes, junto com todo o sinédrio, aqui o sinédrio daqueles membros que estavam ali reunidos, excetuando, por exemplo, José de Arimateia e Nicodemos, eles procuravam testemunho falso contra Jesus, porque eles já tinham a sentença para condená-lo à morte. Observem as fases desse julgamento fraudulento. Primeiro, reúne-se todo o sinédrio, o que deve ser entendido como o quórum necessário para realizar a vilania. Então o tribunal se reúne, eles armam o teatro. Segundo, ouve-se as testemunhas de acusação, mas os depoimentos são inconsistentes. Percebam, meus irmãos, no versículo 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Eles vão trazendo pessoas para falarem contra Jesus, mas aqueles depoimentos não se sustentam, são contraditórios, não havia neles força suficiente para que o plano que eles tinham arquitetado fosse conduzido adiante. Não havia naqueles testemunhos verossimilhança para que Jesus fosse denegrido diante do povo e apresentado como alguém que quer usurpar o trono de César a Pilatos. Então, finalmente se apresentam duas testemunhas que falam de algo que realmente aconteceu. Estas duas testemunhas, conforme nós podemos ver no versículo 60, eles dão o seguinte testemunho: este homem, Jesus, disse: posso destruir o santuário e em 3 dias vou reedificá-lo. Jesus havia dito isso 3 anos antes, quando no seu ministério público, na sua primeira Páscoa, após ter sido batizado, ele vai a Jerusalém e ali ele declara estas palavras em relação a si mesmo, conforme está em João no capítulo 2, versículos 19 a 21. E João então comenta no Evangelho: Jesus, ao falar do santuário, não se referia ao templo, mas ao seu próprio corpo. Jesus havia dito isto 3 anos antes: destruirei este santuário e em 3 dias o edificarei. As palavras de Jesus foram interpretadas literalmente, como se Jesus fosse uma espécie de terrorista, um homem-bomba que haveria de implodir o templo. Meus irmãos, Jesus de maneira nenhuma quis que estas palavras fossem compreendidas literalmente. E compreendê-las assim era uma forçação das coisas. Até mesmo diante destes testemunhos, ainda os sacerdotes e o sinédrio não estavam à vontade para condená-lo. Jesus não se referia ao templo em Jerusalém, mas ao seu corpo, que é o templo em que habita o Verbo que se fez carne. O terceiro ato do julgamento vem a seguir. A partir deste testemunho enviesado, começa-se um interrogatório por parte do presidente do tribunal. Vejam, meus irmãos, que agora o sumo sacerdote passa a interrogar a Jesus, versículo 62. E ele, ao interrogá-lo, ele se surpreende, porque Jesus não diz nenhuma palavra diante de tantas mentiras que eram colocadas contra ele, diante de testemunhos falsos, de interpretações equivocadas de suas palavras, de coisas que não correspondiam com a verdade. E por que Jesus permanece sempre em silêncio? Porque ele não fala nada, conforme está no verso 62. Nada respondes contra estas testemunhas? Percebam que não havia nenhuma materialidade para condená-lo.
O sumo sacerdote quer que Jesus fale para ver se falando ele tropeça. Mas Jesus evita falar não para se proteger, pelo contrário, Jesus ele se coloca calado, porque esta era a profecia a respeito dele. Conforme nós podemos ler em Isaías 53:7, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele conhecia a sua missão e estava preparado para ela. Também sabia que seria inútil apresentar qualquer defesa naquelas circunstâncias, porque aqueles homens não tinham nenhum compromisso com a verdade. E, mais ainda, ele sabia que se defender era uma forma de opor-se à vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele bebesse o cálice da cruz, o cálice da ira de Deus. Mas veja como Caifás era uma raposa. Caifás usa uma estratégia para fazer Jesus falar. E a própria estratégia já demonstra que Caifás está errado e Jesus está certo. Porque Caifás pensa, este homem é um homem íntegro, este homem é um homem correto, e se eu fizer jurar em nome de Deus que ele tem que falar a verdade ao ser indagado por uma autoridade constituída por Deus, ele, por ser um homem justo, ele não vai pecar e ele vai falar. Perceba, meus irmãos, que a própria estratégia maligna de Caifás se sustenta no fato de Jesus ser justo, de Jesus ser reto em todas as coisas. Ele diz no verso 63, diante do silêncio insistente de Jesus: eu te conjuro pelo Deus vivo. E aqui um pequeno parêntese. Algumas pessoas lendo o Sermão do Monte, quando Jesus diz que não devemos jurar por nada além de Deus, dizem que todo juramento é proibido, e Jesus aqui vai fazendo um juramento. Quando o sumo sacerdote diz eu te conjuro, ele está dizendo: jure por Deus, ou diante de Deus, tendo sua consciência diante do Senhor como testemunha, eu te perguntarei e você vai ter que responder. Jesus aqui está debaixo de juramento, num tribunal, e ele sabe que a lei do Senhor proíbe o perjuro, proíbe que se minta ou que se omita diante de juramento no nome de Deus num tribunal. Ele então coloca Jesus contra a parede. Jesus não pode negar a si mesmo, ele não pode pecar. Esse homem ardiloso conjura o Senhor e ele diz: você é o Cristo, o Filho de Deus? Entendam, meus irmãos, que Filho de Deus para Caifás é uma forma de chamar o Messias. Não diz respeito à sua natureza, como Jesus de fato é o Filho de Deus por ser da mesma natureza, consubstancial ao Pai. Não, Filho de Deus para a mentalidade judaica era apenas um título do Messias, como um rei. Então ele está perguntando: você é o rei prometido? O Cristo, o Filho de Deus? Diga-nos. Nós então chegamos na resposta de Jesus, no versículo 64. E na terceira etapa deste terrível julgamento. E aqui, do verso 64 ao final, nós observamos que o Filho do Homem é condenado por dizer a verdade aos que cometeram os crimes dos quais o acusam. Todos os crimes que eles agora passam a acusar Jesus, eles estão cometendo. E nós veremos isto. A resposta de Jesus é o que o Paulo chamou de a boa confissão. Paulo, ele diz para Timóteo manter a boa confissão, tal como o Senhor Jesus a fez, diante do Sinédrio e diante de Pilatos, conforme está em 1 Timóteo 6,13. Jesus, ele confessou, sabendo que a sua confissão seria usada, embora fosse verdadeira, para levá-lo à cruz. Esta resposta, meus irmãos, num primeiro momento, pode parecer vacilante. Ele diz: tu dizes, tu disseste. A ideia, de fato, é a seguinte: bem, é isso que você diz, ou foi você que falou, não eu. Mas percebam, Jesus faz isto não para fugir à resposta, mas para mostrar a Caifás que a maneira como ele descrevia e enxergava o Messias nada tem a ver com Jesus.
já que Caifás imaginava o Messias, o Filho de Deus, como um líder político e um libertador militar, que haveria de lutar contra os romanos para colocar Israel como uma nação livre e soberana, com domínio sobre as demais nações da terra. Era assim que os judeus daqueles dias interpretavam as profecias sobre o Messias. O filho de Davi viria como um líder militar, tal como era Davi. Quando Jesus então responde, tu dissestes, ele está jogando para Caifás que aquela compreensão que ele tinha do Messias não é o Messias que ele é, embora ele seja o Messias da Bíblia, não o Messias esperado pelos judeus. É por isso que, ao responder agora de forma positiva, percebam que após desviar-se daquela visão messiânica equivocada, há uma conjunção adversativa. Entretanto, olha, esse Messias que você pensa, eu não sou não. Entretanto, eu sou o Messias. E Jesus então usa um outro título para referir-se a si como Cristo, o Filho do Homem, que era o título preferido de Jesus. Na maioria das vezes, Jesus fala de si mesmo como Filho do Homem, já que o conceito de Cristo ou Messias estava deturpado por ideias nacionalistas dos judeus. Jesus, então, diante do juramento que havia acabado de prestar, ele usa dois textos bíblicos para referir-se a si mesmo. Os textos são o Salmo 110, versículo 1, e o outro texto nós lemos em nossa liturgia, é a profecia de Daniel no capítulo 7, versículo 13. No primeiro texto, no Salmo 110, versículo 1, Jesus, ele se apresenta como o Messias, que é superior a Davi, porque Davi lhe chama de Senhor. E como o Messias que é Senhor, ele é igual a Deus, porque ele assenta-se à destra de Deus, exercendo o poder de Deus em nome de Deus. E não apenas para ser um rei, conforme está no Salmo 110. O Messias assenta-se à destra do Pai para ser o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ao aludir o Salmo 110, versículo 1, Jesus mostra que tipo de Messias ele é. Um Messias divino, espiritual, que purifica o seu povo de seus pecados e que reina sobre as nações com um reino também que é espiritual. Ele acrescenta isto, o texto de Daniel 7,13, no qual Daniel, após ver a sucessão das nações que governaram o mundo antigo, ele vê uma última nação. As primeiras nações representavam feras terríveis, mas esta última nação tem a forma do Filho do Homem. E o texto descreve esta nação, no verso 18 de Daniel 7, como o povo de Deus, que é governado pelo Messias, o Cristo, que recebe todo o poder, o domínio e o reino da parte do Pai, quando ele, na sua nuvem de glória, sobe até o Pai. Ele assenta-se à destra do Pai como um Messias que é divino, para governar espiritualmente sobre o seu povo, exercendo a função de rei e de sumo sacerdote. O Filho do Homem é aquele que se torna o servo sofredor para conquistar o reino através de sua morte, através de seu sofrimento. O Filho do Homem é o Messias que inaugura o reino com a sua cruz e ressurreição e que virá outra vez para consumar o reino, julgando os seus inimigos. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está falando sobre a inauguração do seu reino. O templo vai ruir, porque um novo templo será inaugurado. O Filho do Homem haverá de ressurgir. Ele subirá aos céus e de lá ele governará todas as nações. Vejam então, meus irmãos, diante dessa declaração, a partir do versículo 65, a reação do Sinédrio que haverá de culminar com a sentença. Eles não creram na verdade, simplesmente isso. Jesus de fato era tudo aquilo que ele afirmou ser. Ele deu provas disso.
Ele fez milagres que testemunhavam que ele vinha da parte de Deus. Ele pregou a verdade e viveu uma vida sem pecado. Não havia acusadores que poderiam comprovar que ele estivesse mentindo, mas eles simplesmente não creram. Porque a fé não é uma questão de inteligência ou intelecto. A fé, ela tem uma relação com o seu coração. Ela é espiritual. Eles não creram não porque não houvesse evidências. Eles não creram não porque eles não pudessem ver claramente que tudo que Jesus estivesse falando ali fosse a verdade. Eles não creram simplesmente porque o seu coração estava cegado pelos seus pecados. Primeiramente, eles blasfemam contra o Filho de Deus. Eles acusam Jesus de blasfêmia contra o templo, mas são eles que blasfemam. Quando eles dizem que Jesus blasfemou, eles estão dizendo que aquele que é a verdade mentiu, que aquele que é o santuário de Deus pecou, que aquele que é santo, o servo do Senhor, que não viu corrupção, é corrupto. Ao acusarem Jesus de blasfêmia, são eles mesmos que blasfemam. Esta é a primeira atitude pecaminosa daqueles homens. Em seguida, meus irmãos, eles passam a zombar de Jesus, após dar o veredito no verso 66. Ele é réu de morte. E eles passam então a zombar dele. Eles estão aqui, queridos irmãos, se baseando numa crença, uma espécie de lenda que circulava entre os judeus, de que o Messias, ele tinha poderes premonitórios, e ele não precisava ter seus olhos abertos para saber quem estava perto dele, que nas batalhas, contavam os judeus em suas histórias para as crianças, nas batalhas o Messias saberia se uma flecha o atingiria, saberia se o inimigo se aproximasse, ele seria um guerreiro extraordinário. Então eles zombam usando esta paródia, usando esta lenda. Eles cobrem a face de Jesus, talvez com um saco ou com uma venda, e começam a bater em Jesus. Quem te bateu, Messias? Quem te deu um murro? Quem cuspiu na sua cara? Quem te acertou um pontapé? Percebam que naquela zombaria, eles estavam cumprindo a palavra de Deus, porque o Filho do Homem, o Messias, é o servo sofredor. É aquele que foi ultrajado, é aquele que foi espancado, é aquele que foi moído, porque ao Pai agradou moê-lo para salvar o seu povo. Mas ao fazerem isto, gritando, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ao tomarem essas atitudes malignas, eles estavam, por causa de sua incredulidade e por causa de suas más obras, trazendo juízo sobre a nação, trazendo o juízo do Messias, que viria para julgar aqueles homens com um juízo temporão na destruição de Jerusalém, na destruição do templo, mas também com um juízo eterno, caso eles não se arrependessem. Porque ele se assenta no trono à destra do Pai, e no último dia ele julgará os vivos e os mortos. Imaginem, meus irmãos, como estarão estes homens que participaram deste tribunal diante de Jesus no último dia. Aqueles que o cuspiram, aqueles que o espancaram, aqueles que mentiram e blasfemaram contra o nome dele. Finalizando com as aplicações, e este texto nos chama a atenção pelas várias aplicações que podemos retirar deles, mas eu gostaria de destacar algumas. Em primeiro ponto, este texto nos mostra, meus irmãos, a que ponto, a que baixeza o Senhor se dispôs a se humilhar para nos resgatar de nossos pecados. Ele, a quem o Pai constituiu juiz de todos, dos vivos e dos mortos, submeteu-se a um tribunal humano, forjado, ilegal e irregular. Ele realmente se esvaziou de toda a sua glória. Ele realmente assumiu toda a miséria do nosso pecado. Qual de nós, meus irmãos, não consideraria um ultraje sermos julgados por um tribunal tão incompetente, tão tendencioso, tão suspeito? Mas o Senhor, como uma ovelha muda, não disse palavra alguma, por amor de nós, porque Ele se humilhou. Em segundo lugar,
Este texto nos mostra claramente que a fé na verdade do Evangelho é dom de Deus. Não é uma questão de racionalidade, de lógica ou de provas. Percebam que todos os atos deste tribunal apontavam para a inocência de Cristo, porque eles tentam forjar provas, eles tentam de toda maneira condená-lo, e a única forma que eles conseguem de colocá-lo em apuros é usando a sua honestidade, a sua veracidade, o seu caráter correto e santo, para, de alguma maneira, levá-lo à condenação. A verdade estava diante deles, brilhando como um farol. Mas os homens naturais não podem crer por causa da dureza do seu coração. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. A Bíblia nos diz que sem a obra do Espírito Santo em nosso coração, nós haveremos de amar mais as trevas do que a luz. Este tribunal demonstra claramente estas verdades bíblicas. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, vejam, este texto não é apenas uma narrativa histórica, este texto é o Evangelho. E aqui nós devemos nos atentar para como Pedro se comporta. Isto ficará ainda mais claro na próxima sessão. Pedro seguia de longe. Pedro o seguia de longe. Seguir a Jesus de longe é o mesmo que não segui-lo. Foi por agir assim que Pedro foi tentado. Foi por agir assim que Pedro caiu. Porque não adianta seguir Jesus de longe. Não adianta, meus irmãos, diante das crises, fugirmos do prejuízo que envolve a nossa fé. O crente sofre o dano. Seguir Jesus de perto é sofrer os danos e as consequências de ser um cristão. Se falar a verdade te faz perder regalias no seu emprego, siga Jesus de perto, perca as regalias. Se ser honesto te faz tomar prejuízos, siga Jesus de perto, sofra o dano, tome prejuízos, porque se você começar a seguir Jesus de longe, cuidado, você está a um passo de negá-lo. Em quarto lugar, os que negam a Jesus não podem esperar dele ou ter nele um Salvador, mas apenas o verão como Filho do Homem assentado à destra de Deus para julgar os pecadores. Aqueles homens haveriam de ver Jesus em sua glória, não naquele momento, porque naquele momento Jesus se despiu de sua glória, se humilhou como um servo, como um criminoso na opinião daqueles juízes iníquos, por amor de nós, para a nossa redenção. Mas um dia ele haverá de revelar-se em toda a sua glória. E que dia terrível será esse para aqueles que não creem em Jesus. Mas que dia glorioso será para nós, que amamos e aguardamos a sua vinda. E por fim, meus irmãos, quem são os juízes iníquos que julgaram e condenaram Jesus? São os judeus? Na verdade, como eu disse no princípio, são todos os que rejeitam a verdade do Evangelho. Que situação terrível é imaginarmos homens cuspindo no rosto do Senhor. Você já pode imaginar uma situação dessa? O Senhor da glória, aquele que nos criou, aquele que nos sustenta com a palavra do seu poder, aquele que revela todo o amor, graça e misericórdia do Pai, aquele que não pecou contra ninguém, que não infamou quem quer que seja, sendo cuspido no seu rosto. Já não nos indigna vermos uma criança, vermos uma pessoa inocente sofrer afronta? Imaginem então vermos aquele que não teve pecado sofrer tamanhas afrontas. Isso pode despertar em nós uma grande comoção, mas eu quero que você saiba que quando pecamos deliberadamente, nós estamos cuspindo na face de Jesus. É isso que diz o autor da Epístola aos Hebreus, que aqueles que depois de terem conhecimento do perdão dos pecados, vivem voluntariamente em seus pecados, estão colocando Jesus em vitupério, em vergonha. A mesma vergonha que ele passa aqui, a mesma vergonha que ele passa na cruz, é o que fazemos passar quando nós vivemos deliberadamente em pecado. Portanto, pecador, arrependa-se dos seus pecados.
Seus pecados é que levaram Jesus para a cruz. Seus pecados é que são os juízes iníquos que o condenaram. Seus pecados é que cuspiram na face do Senhor naquela noite de sexta-feira. Seus pecados é que o esbofetearam e zombaram dele, dizendo: adivinha se tu és o Cristo. Seus pecados é que furaram a fronte dele e a fizeram uma fronte ensanguentada com aquela maldita coroa de espinhos. Seus pecados que furaram as mãos e os pés do Senhor e por fim o traspassaram com uma lança. Pecador, arrependa-se, porque se você arrepender-se, este Senhor humilde, este Cordeiro que foi exposto à humilhação, mas não pagou mal com mal, este Senhor te acolherá. Ele foi agredido e cuspido pelos maus, mas ele é o mesmo que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Fiquemos de pé, vamos orar, pedindo ao Senhor que aplique o Evangelho no nosso coração. Senhor Deus, Pai bendito, nós te suplicamos que aqueles que ainda resistem à verdade do Evangelho, de que são pecadores e de que carecem da Tua graça, que nos é dada liberalmente em Jesus, que ao ouvirem o Evangelho esta noite, sejam convencidos pelo Teu Espírito Santo, de que eles são miseráveis pecadores, de que os pecados deles foram a causa da morte do Filho de Deus, que não pecou, e que assim, ó Deus, humilhados em arrependimento, eles se voltem para Jesus, que os perdoa, que os ama, que os acolhe graciosamente, para receberem a provisão da graça, para receberem a abundante salvação que há no nome de Jesus. E nós, ó Deus, que já temos tido a alegria e o privilégio, embora sejamos tão pecadores como os demais, de crer em Jesus, pelo Espírito Santo que iluminou o nosso coração, e nos deu capacidade de abraçarmos a verdade e não de fugirmos dela, que o Senhor nos conserve, ó Pai, em santidade. Ó Senhor, que este amor tão grande, que se humilha por nós, que sofre pelos nossos pecados, que sofre afronta para que nós sejamos enriquecidos em glória, que este amor, ó Deus, venha nos constranger a uma vida de santidade. Sabemos que o Senhor não nos despreza, sabemos que o Senhor não nos revela estas coisas para nos lançar fora, mas nós te pedimos, ó Pai, que diante da humilhação do nosso Redentor, nós mesmos venhamos humilhar o nosso coração na Tua presença, venhamos, ó Deus, a buscar do Teu Espírito a santificação e abandonemos os nossos pecados, aqueles que praticamos de maneira voluntária, que não sejamos, ó Deus, pessoas que exponham o Senhor Jesus à vergonha, ao vitupério, que não sejamos aqueles que pisam sobre o sangue da cruz, pelo contrário, que sejamos aqueles que amem a Jesus, que se alegrem na obra da cruz e que a valorizem. Ó Deus, abençoa o Teu povo, dá-nos a Tua graça e dá-nos, Senhor, também uma semana na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, nos guarde por este santo Evangelho, fazendo-nos meditar nestas coisas, e que por esta meditação o Teu Espírito produza frutos em nosso coração, frutos de fé, de alegria pela nossa salvação, frutos de arrependimento, de contrição pelo nosso pecado, fruto de boas obras que glorificam o Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cantemos, meus irmãos,